Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tratar do capítulo 9, conceitos FHRP, First Row Redundancy Protocols FHRP, tá certo? Bom, na verdade trata-se de redundância para a parte de camada 3. Nós vimos nas aulas anteriores tópicos que estavam ligados à parte de redundância para a camada 2. E aí hoje a gente vai ver um conceito que está ligado principalmente à parte de redundância para a Layer 3, tá bom? Bom, o FHRP ele não é um protocolo, eles são vários protocolos. A gente vai citar alguns aqui, mas o foco vai ser no conceito do FHRP, conforme aqui o sumário, e a versão proprietária da Cisco, o HSRP. Tá bom? FHRP, First Hope Redundancy Protocols. E aí a tradução, protocolos de redundância de primeiro salto. E aí qual é o contexto? Vocês podem observar aí na parte da direita, nós temos alguns switches Layer 3, switches camada 3, e aí um computador querendo se comunicar com um servidor, mas aí um dos switches Layer 3 ele é interrompido. E aí qual é o contexto? Os computadores, dispositivos finais, computador, smartphone, etc. Eles são configurados, e a gente fez algumas dessas práticas, onde envolvia essa parte da configuração do gateway padrão. O gateway é a saída da rede. Mas se por acaso o roteador, ou mesmo a própria interface, que faz o papel de gateway padrão falhar, o que é que vai acontecer? Os computadores daquela rede eles vão perder a conectividade externa. Só vão poder se comunicar ali dentro daquela rede local. Isso aí, gente, vai ocorrer mesmo se houver um roteador redundante, um roteador extra, ou mesmo um switch camada 3 extra. Por quê? Porque aquele gateway que foi configurado previamente, ele não está disponível. E aí, mesmo com um roteador, ou mesmo com um switch Layer 3 redundante, não existe um método dinâmico para haver essa mudança para o endereço de um novo gateway padrão. E aí vocês observem essas imagens aqui, que elas vão contextualizar bem. O roteador ele falha, certo? Existe um roteador redundante, mas aí vocês observem bem, o roteador da direita ele tem o IP, o seu gateway, né? 192.168.0.254 e o da esquerda 192.168.0.250. Mas, mesmo esse roteador da esquerda estando disponível, os computadores eles estão configurados com o gateway padrão do roteador da direita que não está mais operacional, não está mais funcionando, certo? Aí é que está o problema e é aí que entram os protocolos de redundância de primeiro salto, FHRP, First Hope Redundancy Protocols. E aí trata-se de um conjunto de protocolos que foram projetados para oferecer alta disponibilidade e resiliência para redes LANs no contexto de conectividade para redes externas. E aí lembrando que a alta disponibilidade vai ser a capacidade daquele sistema de prover os serviços mesmo em caso de falhas, tá bom? E aí esses protocolos de primeiro salto, eles vão garantir que um roteador ou um switch camada 3 redundante, ele possa assumir o tráfego da rede, mesmo caso esse roteador principal ele falhe, tá bom? O objetivo principal desses protocolos é garantir a continuidade das operações, minimizando os impactos das falhas, fazendo com que o serviço ele não pare de funcionar, agindo como um gateway padrão. Na verdade, não, ele vai virar o gateway padrão mesmo com a falha do roteador principal, tá certo? E aí os FHRPs
eles vão fornecer gateways padrão alternativos para, como eu falei, em caso de falha do roteador principal, tá certo? E aí um conceito, gente, first hope, ou primeiro salto, vai ser, e aí vocês vão ouvir bastante durante esse capítulo, vai ser a conexão entre um host ao seu gateway padrão dentro da rede local, tá certo? Como aqui, esse computador ligado ao seu gateway padrão. Vai ser o primeiro salto. Lembram que lá nos roteadores a gente tem os comandos como o trace-rt, que vai ter lá a quantidade máxima de hopes. O primeiro hope vai ser o da rede local do gateway padrão, tá certo? Daí o contexto. E aí, como é que ocorre como é que funciona, gente, o uso de um gateway padrão alternativo caso o roteador ele falhe, o roteador principal falhe? Ele é implementado por meio de um roteador virtual. E aí, essa redundância ela vai ser implementada nessa forma aí. Vários roteadores vão ser configurados como se fosse apenas um único roteador virtual. Só que aí lá tem mais de um roteador e caso de um falhar, o outro vai assumir. Tá certo? As estações elas vão ter o MAC específico, físico, cada um dos roteadores, perdão, na sua interface que está ligada à rede local, certo? Mas existe um outro endereço para o MAC e o endereço IP do roteador virtual, tá certo? Então, o endereço IPv4 do roteador virtual ele vai ser configurado como gateway padrão nas estações. Então, o default gateway das estações vai ser o IP virtual do roteador virtual. E aí, como a gente já viu, quando os dispositivos, as estações, os hosts, eles precisam enviar pacotes para fora da rede local, eles vão usar o IP do gateway padrão. Para descobrir o MAC associado a esse IP do gateway padrão, é enviada uma solicitação ARP, conforme a gente já viu nos capítulos anteriores. No contexto do FHRP, os roteadores físicos vão formar um grupo FHRP, onde vai ser configurado esse roteador virtual com o endereço virtual compartilhado, endereço IP virtual compartilhado, tá certo? Esse endereço IP virtual vai ser usado como gateway padrão pelos hosts, como a gente viu na figura anterior. E aí, quando as estações enviarem solicitações ARP para resolver o endereço MAC do gateway padrão, eles vão receber o MAC virtual também, o MAC associado ao roteador virtual. As duas coisas, o IP virtual e o MAC virtual. E aí os pacotes enviados pelos dispositivos, pelas estações, pelos hosts, para o MAC virtual, eles são encaminhados pelo roteador físico, que naquela hora vai estar detendo a condição de roteador ativo. Vejam bem, vai ter dentro desse grupo, certo? Vai ter um roteador ativo e os outros eles vão estar em standby, tá bom? Mas o roteador físico que está assumindo a função de roteador ativo, ele vai ser transparente para os hosts. Ou seja, eles não precisam estar cientes qual roteador dentro desses roteadores que estão formando o roteador virtual é o que vai ser ativo, que vai encaminhar o pacote deles. E ele vai estar carregando o IP virtual e o MAC virtual. Tá certo, gente? E aí, como a gente viu, esses protocolos do FHRP, eles são protocolos de redundância. E aí, vale citar o HSRP, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um protocolo proprietário da Cisco, que proporciona um mecanismo para determinar qual roteador vai assumir a função de roteador ativo. Então, como eu falei para vocês, tem os roteadores que ficam em standby, mas somente um ele vai ficar ativo, tá certo?
E aí essa transição... um roteador ativo, ele teve um problema, ele parou de funcionar. Então, o outro roteador, ele ia assumir essa funcionalidade. Essa passagem ela é bastante suave, ela é transparente para os computadores da rede, os hosts, tá certo? E aí, o protocolo, ele faz essa transição do roteador que está em modo de espera ou modo standby para a função de roteador ativo. E aí tem algumas etapas. O roteador ativo ele falha. Vejam bem, o protocolo ele especifica que sejam mandadas mensagens de hello, certo? Essa mensagem de hello ela tem um contexto maior nas redes de computadores. Não é só no FHRP não. São enviadas mensagens de hello, é como se o roteador ativo dissesse: ó, pessoal, tô bem, tô trabalhando aqui, tô cumprindo a minha função. Se por um acaso ele para de enviar isso aí, certo? E isso é monitorado pelo roteador em standby, tá bom? Ele vai, caso não seja enviada essa mensagem de hello, ele vai detectar que existe uma falha. Depois disso, tem um tempo de espera chamado de hold time. E se por acaso esse hold time passou, aí o roteador em standby ele vai assumir a função de roteador ativo lá no grupo no grupo dos protocolos de primeiro salto, tá certo? E aí ele mantém o endereço IP e o MAC virtuais, tá bom? A diferença para a estação não mudou nada. A diferença é que dentro do roteador virtual, outro roteador físico vai assumir aquela função, tá certo? E aí a figura aqui, a gente observa em comparação com a anterior, o roteador ativo, aqui o da esquerda, ele parou de funcionar. E aí o novo roteador foi o roteador aqui da direita. Mas, mais uma vez, o endereço IP e o MAC virtual, ele não muda. Tá certo? E aí só uma observação que a mensagem de hello, ela é enviada periodicamente, certo? E aí tem um contexto fora também dos protocolos de First Hope, de primeiro salto, onde as mensagens de hello, elas são usadas também para descobrir e manter a conectividade com outros dispositivos na mesma rede, sendo utilizada para outros propósitos, como detecção de vizinhança e verificação de estado de estado e também disponibilidade. Olha só, o FHRP, certo? Quais são os protocolos que são do tipo First Hope Redundancy Protocol? Nós temos o HSRP, o VRRP, o GLBP e tem mais um que eu vou falar no final, tá certo? O que a gente vai tratar com mais detalhes hoje vai ser esse aqui, o HSRP, Hot Standby Router Protocol. É basicamente o FHRP que a gente falou até agora, só que implementado na prática. É um protocolo que ele é proprietário da Cisco, que vai prover essa redundância de roteamento para a primeira camada, primeiro salto, para redes IPv4. E aí, como a gente já viu, tem um grupo de roteadores físicos que vão formar um roteador virtual, onde um deles vai ser um roteador ativo e os demais vão estar em estado de standby. Caso um falhe, o ativo falhe, existe um processo de eleição onde um deles vai passar do estado de espera ou standby para ativo. Existe a versão também do HSRP para IPv6. Além disso, existe o Virtual Router Redundancy Protocol, tem a versão 2 e a versão 3. Esse protocolo ele já não é proprietário da Cisco, certo? Pode ser utilizado em outras estações. O princípio é basicamente o mesmo, onde nós temos um roteador que ele vai ser eleito como um mestre virtual, e os outros roteadores vão estar em modo de backup, assumindo o estado de mestre caso necessário. Tem uma versão 3 que ela suporta tanto IPv6 quanto IPv4.
O Gateway Load Balancing Protocol, GLBP, também é um protocolo da Cisco, proprietário da Cisco. Tem as suas versões para IPv4 e para IPv6. E aí a sua grande cartada é a questão do balanceamento de carga. Mas esse protocolo que a gente não vai abordar em profundidade. E também o ICMP Router Discovery Protocol, o IRDP, que já é um protocolo legado, tá certo? Ele foi especificado lá na Request for Comment ou RFC 1256. Aqui a gente tem uma descrição um pouco mais completa de cada protocolo desse. No capítulo vocês podem ver com mais detalhes, tá bom? Agora tratando com mais profundidade do HSRP. E o HSRP, como a gente viu, é um protocolo FHRP proprietário da Cisco, e aí trazendo redundância, disponibilidade e tolerância a falhas. E aí a gente tem o conceito de failover, que é a capacidade de um sistema assumir as capacidades de outro em caso de falha, que é exatamente o que a gente está tratando aqui. E aí o HSRP ele vai garantir alta disponibilidade, redundância de roteamento para redes no contexto de camada 3. Tem-se o grupo de roteadores, é feita a eleição para um roteador ativo e os demais em stand-by, onde o roteador ativo, como a gente viu, vai ser aquele utilizado para rotear os pacotes, e os em stand-by eles vão ficar prontos para assumir a posição do roteador ativo em caso de falha. Certo? Então, em caso de falha, ele está sempre monitorando a rede. Em caso de falha, ele vai assumir a responsabilidade lá do encaminhamento dos pacotes. E aí, como é que é feito esse processo de mudança de um roteador ativo em caso de falha para um roteador stand-by assumindo a sua posição? Bom, isso aí é um processo de eleição. E aí existe um valor de prioridade, cujo valor no HSRP ele tem um valor padrão 100, tá certo? Após isso aí, aquele computador com endereço IPv4 mais alto, ele vai ser escolhido como roteador ativo. Então, por exemplo, se eu tenho um roteador que ele tem a interface dele utilizada é 192.168.10.10 e outro 92.168.10.50. O 10.50 ele vai ser eleito caso a prioridade seja a mesma para os dois, tá certo? Bom, então nesse contexto aí, pessoal, o ideal é que o técnico da rede, ele, a partir das características da própria rede, ele configure da maneira que ficar melhor, não deixar por default, não deixar por padrão, porque aí ele pode mudar a prioridade nas interfaces, tá bom? Então a prioridade do HSRP vai ser usada para determinar o roteador ativo. O roteador com maior prioridade vai ser o roteador ativo. Prioridade por padrão é 100. Se por acaso as prioridades forem iguais, aquela estação cuja interface tiver um endereço IP mais alto numericamente vai ser considerado roteador ativo. E aí tem um comando chamado Standby Priority e o valor da prioridade ele vai de 0 a 255. No final da aula a gente vai fazer um exemplozinho, tá certo? Aí vocês podem observar, gente, o caso, 2 roteadores físicos, tá bom? Formando o roteador virtual. O roteador da esquerda ele está ativo e o da direita ele está em modo de standby. O roteador ativo ele manda as mensagens de hello a cada 3 segundos, tá bom? E aí vocês podem observar na figura da direita que ele não mandou durante um determinado período de tempo. O roteador em standby ele fica monitorando. E aí, após ele não mandar, tá certo? Naquele período de 3 segundos, ele espera um tempo, hold time, de mais 10 segundos por padrão. Se por um acaso ele não mandar mensagem de hello, o roteador ativo, e aí o roteador standby vai assumir a função de roteador ativo. E aí depois que aquele roteador
que tinha caído voltar, ele vai entrar para o estado de standby. Ah, mas esse roteador aí ele é mais interessante, eu só usaria o da direita em caso de falha. Aí entra o conceito de preempção, tá bom? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por padrão, após um roteador se tornar um roteador ativo, ele vai continuar ativo, mesmo que outro roteador com a maior prioridade ele fique online. Para forçar um novo processo de eleição, certo? Aí é usado esse conceito de preempção. E aí tem o comando standby preempt. E o que é preempção? Preempção é a capacidade de o roteador ele acionar o processo de reeleição. E aí, aquele roteador com maior prioridade no HSRP, ele vai assumir a função de roteador ativo. Tá bom? A preempção ela vai permitir que o roteador se torne ativo, mas aí tem um porém. Somente se a prioridade dele for mais alta. Tá certo? Se por acaso a prioridade for igual, mas o endereço IPv4 for maior do que que estava offline e ficou online, vai permanecer o que já estava ativo anteriormente. Tá bom, gente? É como vocês podem observar aí nessa figura. O roteador 1 ele tem prioridade maior, 150, e o do standby ele vai ter 100. Em um processo de, se por acaso o roteador 1 tivesse falhado e o roteador 2 tivesse assumido, ao voltar ao roteador 1 poderia ser usado o processo de preempção e o roteador 1 ele iria assumir, tá certo? Mas se a prioridade fosse igual e o IP do roteador 1 fosse, sei lá, 16.10.100, mesmo assim ele não assumiria. Bom, tratando agora dos estados e temporizadores do HSRP. Um roteador ele pode ser um roteador do tipo que usa o protocolo HSRP, um roteador ativo, encaminhando o tráfego, ou ele pode ser um roteador passivo, HSRP, o protocolo HSRP que a gente está tratando aqui, em modo de standby, e aí vai ficar lá monitorando para assumir a função de roteador ativo, caso esse falhe. Tá bom? Então, quando uma interface de um roteador ela é configurada com o HSRP ou ela é ativada pela primeira vez com a configuração atual do HSRP, o roteador vai enviar e receber os pacotes de aviso do HSRP, no caso, os pacotes de hello, tá bom? Para início do processo para determinação de qual estado ele vai assumir no grupo HSRP. Por quê? Porque ele não vai passar para o estado de standby imediatamente, tá bom? Ele tem o seu estado inicial, depois ele vai para o estado de aprendizado, que é o learning, tá certo? Depois ele vai para o estado de ouvir ou listening, e aí ele sabe quem é o endereço IP virtual, mas ele não é nem ativo e nem está em modo de standby. Ele vai conseguir escutar as mensagens de hello dos roteadores. Depois ele vai entrar em modo speaking ou falar, onde ele vai conseguir mandar mensagens de hello periódicas e vai participar da eleição do roteador ativo. Aí ele está participando do processo, ainda consegue participar do processo de eleição. E aí depois ele vai para o modo de standby, que ele vai ficar lá monitorando mais ativamente as mensagens de hello e participar do processo de eleição para roteador ativo. Tá certo? Tratando agora de temporização. Os pacotes de hello eles são enviados a cada 3 segundos para o grupo multicast do HSRP. Se por acaso esses pacotes de hello não forem enviados a cada 3 segundos, espera-se o tempo de 10 segundos, é aquele hold time, sendo possível diminuir esses valores, esses temporizadores. Mas, para evitar o uso um uso maior de CPU, não é recomendado definir temporizador de hello para menos de 1 segundo, nem o hold time para menos de 4 segundos. Ok, pessoal. Vamos começar aqui a nossa prática.
com o protocolo HSRP. Vocês podem observar que aqui na parte superior nós vamos ter os dois roteadores. Esses endereços aqui são os endereços das interfaces, endereço físico das duas interfaces Gigabit 000. E aqui o IP virtual 192.168.10.1. Aqui na parte de baixo vocês podem observar os dois computadores 192.168.10.10 e 192.168.10.11. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é configurar a interface virtual nos roteadores. Vou fazer a configuração aqui. Primeiro do roteador 0. Você pode observar aqui, ó, já foi alocado o IP para a interface Gigabit 000. Comando standby 1 IP. 1 é o grupo, certo? É o grupo HSRP que vai fazer parte. 192.168.10.1, que é o IP da interface virtual que foi definida. Você pode observar aqui, ó, a interface Gigabit, grupo 1, prioridade 100, que é aquela prioridade padrão, ele está naquele estado de speak. A gente viu lá os temporizadores e os estados. Ele foi do estado speak para standby e do standby para o estado ativo. Certo? Aqui a gente tem acesso ao IP virtual, ao MAC virtual. Aqui o tempo de hello, 3 segundos, e o hold time, que é aquele tempo além do hello que a estação em standby vai esperar antes de assumir o status de ativo, tá bom? Vamos agora fazer a configuração no outro roteador, o roteador R1. Aqui vocês podem observar na interface Gigabit 000 192.168.10.3 o IP da interface física. Perdão, me confundi. Olha, ele já mudou aqui. Certo? Ele está em standby por quê? Porque aquela outra interface já estava ativa. Agora vamos simular um problema aqui na rede que o roteador 0 está fora. Observem aqui. Ele tomou o lugar de ativo. Ok? Agora vamos voltar. Colocar o roteador 1 de volta.
Vocês vão observar que não vai mudar, conforme a gente viu durante a aula. Para mudar, a gente vai ter que, para voltar a CR0, a gente vai ter que vamos ver aqui primeiro, show standby brief. Você vê, ele está em estado de standby. Para que ele volte a ficar ativo, a gente vai ter que ativar aquela preempção, certo? Que é aquela para ele eleger novamente, mas ele só vai eleger o roteador 0 se a prioridade dele for maior. E aí o comando vai ser acessar novamente a interface, standby priority, e aí a gente vai aumentar de 100 para 105. Qualquer valor acima de 100 ele já ganha, tá bom? E ativar a preempção. Ah, perdão, pessoal, eu esqueci eu esqueci de especificar o grupo primeiro. Se você não especificar o grupo primeiro, ele não vai surtir efeito. Vamos lá. Standby, o grupo HSRP, priority 105 e agora preempção. Pronto, observem aí que ele mudou para o estado de ativo, tá bom?